Então vamos lá, gente. Vou dar início à live, ao tema ali, né? Estresse, o vilão do emagrecimento. Então vamos lá. Vou estar começando a live. Para quem quiser estar compartilhando, né, para os seus amigos, para as pessoas que vocês conhecem, que sofrem com problema de estresse, né, de ansiedade, pode estar mandando para os seus colegas, que esse tema é muito interessante, né, as pessoas precisam estar conscientes desse grande problema que afeta o emagrecimento. Então pode estar compartilhando aí para as pessoas próximas, que vai ser muito bom esse tema, né. E para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Pereira, eu moro aqui na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Trabalho com um público de emagrecimento, né? Na pandemia ali a gente teve muitos problemas em questão de pessoas que precisavam emagrecer, as pessoas que engordaram bastante, né? Pessoas que não conseguiam fazer exercício. E aí, a partir disso, eu criei o grupo de desafio, né? De 21 dias. E a gente começou a trabalhar em casa com essa galera e a gente teve bastante resultado. Então, hoje eu estou passando meu conhecimento, né, para as pessoas e ajudando de alguma forma, né? E aí, falando sobre o nosso tema, não esqueça de compartilhar aí para as pessoas, né? O estresse, o vilão do seu emagrecimento. Pessoas estressadas, a gente sabe que tem muito por aí, né? Muita gente que tá com problema de estresse no trabalho, em casa, nas filas, por tudo, né? As pessoas estão no nível de estresse, né? Com tudo que aconteceu nos últimos anos, com pandemia e com tudo isso, né? E as pessoas estressadas, a gente tem até aquela ideia, né, de estresse, assim, que quem é estressado é aquela pessoa que grita, né, que fica brava no trânsito, a pessoa que chega em casa e não quer falar com ninguém, a pessoa que fica brava na reunião, fica estressado com o vizinho, que não vai com a cara, já começa o dia estressado quando encontra ele, né? Então a gente tem a ideia de que o estresse é essa pessoa, né, que tá sempre gritando, que tá sempre reclamando, né? Mas a gente tem que estar consciente que não é sempre assim, tá? Porque pra você, né, quem que é a pessoa que é estressada pra você? Tem muita gente que não demonstra isso, né? Tem pessoas que acabam não demonstrando esse nível de estresse, né? Mas assim, pra você, a pessoa que é mais estressada pra ti, quem que é essa pessoa, né? Geralmente, a pessoa que é mais estressada, ela é aquela que se cobra mais, que ela é mais rígida consigo mesma e ela quer as coisas tudo do jeito dela. E se acaba não acontecendo da forma que ela quer, ela vive estressada e se cobrando demais, né? E essa pessoa é aquela que às vezes acontece coisas no dia a dia dela e ela não esperava, então ela acaba ficando estressada, né? Então a pessoa que se cobra demais, a pessoa que fica sendo muito rígida com ela mesma, né? A pessoa que ela quer tudo certinho, essa pessoa ela sofre mais, né? Eu acho que muita gente tem esse problema, muita gente, até das minhas clientes, né, que a gente conversa, elas falam, né, que elas querem as coisas tudo certo, tem que ser tudo na linha, e aí não acontece dessa maneira, acaba descontando, né? Acaba se descontando mesmo. E você sabia também que tem pessoas que são estressadas e elas não demonstram, elas acabam demonstrando, porque se tu olha pra ela, tu vê que ela não parece que tá estressada, né? Você vê ela uma pessoa calma, assim, pra você ela é uma pessoa calma. E você sabe como essa pessoa alivia o estresse?
comendo, né? É uma forma, uma fuga que ela tem para se sentir bem, né? Para ter aquela sensação de alívio imediato. Garanto que você conhece muita gente que é assim, né? Eu, né, na época que eu tive compulsão alimentar, na época lá para trás, assim, desencadeou disso, né? Do meu estresse, e eu não contava para ninguém, né? Ficava calada as coisas que aconteciam comigo, e eu acabava descontando na comida, né? Tendo episódio de compulsão, porque era aquele alívio imediato. Então, garanto que você conhece muita gente que tem isso, né? E a pessoa estressada, ela tá sempre em alerta também, né? A pessoa estressada, ela é uma pessoa mais ansiosa, né? Ela fica prevendo coisas que não aconteceram, fica muito preocupada com as coisas, né? Então, essas pessoas acabam tendo alguns sintomas, né? De gastrite, refluxo, enxaqueca, acaba tendo síndrome do intestino irritado, né? Inflamação, acaba desencadeando alguns problemas inflamatórios, os problemas no corpo, né? No próprio organismo. E insônia, né? Outras coisas assim. E ela se sente mais cansada. E o que ela procura, né? Nesse caso, ela procura alguma coisa que vai te aliviar naquele momento, vai te deixar mais tranquila, que seria o açúcar, principalmente o açúcar, né? Porque dá aquela sensação de alívio, é algo que momentâneo vai te dar aquele prazer, acaba sendo uma coisa que, eu vou comer porque eu tô estressada, tô cansada e vou ficar bem e tal, e aí acaba, né, comendo, né? Como eu estava comentando antes ali, quando eu tive aqueles problemas de compulsão alimentar, era realmente isso, né? Eu procurava geralmente o açúcar, o doce, porque me dava aquela sensação de alívio, né? Me fazia bem na hora, né? Mas depois eu me sentia mal, né? Por todo esse problema. Mas eu não sabia, né? O que estava me levando a fazer isso. Eu não tinha uma ideia do que estava acontecendo, né? Eu só sei que chegava um momento, eu tinha que comer, parece que eu tinha que comer, que era uma coisa que eu não tinha muito controle. E eu não imaginava que isso era do meu estresse, da minha ansiedade, né? Porque o estresse ele leva à ansiedade, né? Eu não via que isso, esse era o meu grande problema, né? Eu achei que era, nem sei o que eu achava que era, assim, porque eu só tinha vontade de comer na hora e acabava fazendo isso, né? E o estresse, na verdade, ele até tem um ponto que é positivo. Muita gente capaz de achar graça disso, né? Mas um ponto positivo dele é que ele é uma forma de prevenção da vida, né? Porque imagine se as pessoas não tiverem nem um pouquinho de estresse, né? Um pouquinho, né? Ela não tá preocupada com a vida, né? Não se preocupa com o que vai acontecer. Então, um pouquinho a gente precisa ter, né? Agora eu vou dar um exemplo de muitas pessoas que são assim. Vou dar um exemplo assim, lá na floresta tem uma zebra e tem um leão. O que a zebra faz? Ou ela foge ou ela luta. E tem muita gente que tá nesse meio ali do estresse que nem foge e que nem luta, que acaba ficando na mesma, né? Acaba ficando paralisada, porque quando acontece algum problema, acaba, por exemplo, assim, no trabalho, né? Tá com bastante problema no trabalho, tá estressada, não faz nada pra resolver isso, não sai do trabalho, exemplo, né? Não faz nada pra resolver isso. Tem aquelas pessoas que lutam, né? Que tentam fazer as coisas melhorar, tentam, né? Se cuidar, né? Se autocuidar. E tem aquelas que ficam na mesma, ficam naquele ciclo
e tô estressada, vou pra casa, então vou comer, né? E fica nisso, daí reclama, pensamentos negativos, não consegue emagrecer porque fica nisso e não sai, não procura uma ajuda, né? Acaba não indo atrás do problema pra ter a solução, né? Então, esse é um exemplo que é nítido que muita gente acaba tendo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, vamos dar continuidade. E aí, assim, ó, a pessoa às vezes está num problema de estresse, numa situação de estresse, e ela não sabe disso. Acontece muito, tá? Muito. Ela está num nível de estresse e ela não acha que eu não tô estressada, eu tô tranquila. Só que aí começa a dar problemas no próprio corpo, no organismo, né? Por exemplo, a insônia é uma coisa que pode acontecer. O refluxo, como eu falei antes, a gastrite, aí pode virar enxaqueca, angústia, né? Respiração curta. Essas coisas pode acontecer, espinhas, né? E você nem perceber que está com um problema de estresse. E aí você precisa olhar para você e ver o problema que você precisa resolver, né? Garanto que você conhece ou você mesma pode estar com esse problema, né? Eu já tive e eu também achava que não era isso, né? Eu sempre dou o meu exemplo porque eu vivenciei muito isso, né? Então, assim, acontecia essas coisas, esses sintomas, e eu achava que estava tudo bem, que era assim mesmo, que não era um problema de estresse, né? Então, muita gente às vezes não enxerga isso, acaba não vendo que tá com um problema, não procura ajuda. E se vai deixando, isso vai virando episódio de compulsão, né? Porque vai liberando ali cortisol, né? O hormônio ali de estresse, aí vai gerando compulsão alimentar, aí a pessoa não tem energia para fazer exercício, né? E gera aquela compulsão, aí você fica com os sintomas e fica naquele ciclo que não sai mais. Então é como eu falei antes ali do exemplo da zebra e do leão, a pessoa acaba ficando paralisada, né? Não sai do ciclo, não procura uma ajuda, não luta contra, não vai ver os problemas que tem para melhorar, né? Então é algo muito sério que as pessoas têm que ter noção, têm que ter consciência que afeta demais no processo de emagrecimento, né? Não adianta só fazer uma alimentação certa, fazer exercício e não se cuidar, né? Não olhar para dentro de você e ver os problemas que tu tá enfrentando, né? Às vezes até assim, tá estressada ali, tu acaba beliscando coisas, né? Em momentos estressantes assim, e você acha que isso aí não vai dar problema, você não vai engordar com esses, né? Mas é tudo questão do emocional, né? Você precisa trabalhar isso, ver que o problema não é só fazer a alimentação certa e exercício. Você tem que cuidar do seu emocional, né? Estar ciente que o emocional também faz parte desse processo, né? De que maneira eu devo lidar com isso, né? Ou você muda seu jeito de ver as coisas, não ficar explodindo com as pessoas, estressado por qualquer coisa, né? Tipo, você tem a mania de ficar gritando com seus filhos, de gritando com seu marido, com a sua esposa, né? Tem a mania de ficar buzinando no trânsito, né? Começa a olhar para dentro de você e enxergar que a vida não é assim, que a gente tem que ter mais controle, que a gente tem que ver
os outros também, não só olhar pra gente, né? Não é só não é tudo a gente, né? A gente tem que entender que as outras pessoas também têm problemas. Então começar a olhar para isso, né? Ver a vida de outra maneira, né? Olhar de outra maneira, né? As coisas. A outra forma de você lidar isso é continuar assim, né? Sem procurar ajuda, continuar adoecendo e comendo, engordando. E a outra forma é fugir, né? Então 3 formas, né? Mudar o jeito de ver as coisas, continuar assim ou fugir, né? Fugir, exemplo que eu dou. O meu trabalho tá uma merda, não quero mais, eu tô só me estressando. Vou pedir a conta. Minha esposa não tá dando mais certo, vou pedir o divórcio. Então, umas coisas assim. Então, você tem 3 maneiras, né? Mudar seu jeito de ver as coisas, continuar assim ou fugir, né? E a gente precisa ter a consciência de que não podemos controlar tudo, né? A gente sabe que tem coisas que não é a gente, que não depende da gente, né? Então a gente não tem que ficar controlando tudo, a gente não consegue controlar tudo, né? Muita coisa depende das outras pessoas, né? Então fazer as suas tarefas, fazer as coisas que precisam ser feitas, com certeza, mas não ficar estressado por algo ter dado errado, alguma coisa que não aconteceu da maneira que você queria que fosse. Então essas coisas você tem que entender que faz parte da vida e que é normal e é isso aí, é aquela coisa que eu falei antes, é a maneira de ver as coisas, né? A gente tem que estar ciente disso, né? E lá no passado, como eu falei, que eu tinha esse problema de estresse, eu não entendia, não foi de uma hora para outra que eu fui mudando, né? Com ajuda, com certeza, até fiz terapia, que é uma coisa que ajudou muito. Então, a forma de a gente encarar a vida, né, de ver as coisas, que vai começar a mudar esse seu lado, né, de não ser tão explosivo, estressado. Quem aí conhece pessoas que não consegue, não pode nem olhar para ela que ela já explode, né, ou essas coisas assim. Então, se entender, começar a olhar para dentro de você, ver por que tá acontecendo essas coisas e começar a mudar isso, né? Como eu falei ali da terapia, me ajudou bastante, né? Se você não quer fazer terapia, mas desabafar com alguém, às vezes você tem uma amiga, um amigo mais em comum, assim, e vocês contam as coisas, desabafar ajuda demais. Porque se você não desabafa, você acaba comendo, porque se você não coloca pra fora, você vai colocar pra dentro, né? Então, uma coisa que me atrapalhava muito, como eu falei, eu sou uma pessoa que não era muito de falar para as pessoas dos meus problemas, né? A gente não gosta. Mas, enfim, eu precisava desabafar coisas, eu não falava. Então, isso me fazia mal. E eu acabava comendo, né? Colocando pra dentro. E me fazia mal. Então, a gente precisa ter alguém para estar desabafando, né? E também a gente precisa cuidar com os nossos pensamentos, né? Não ficar achando que tu tem um problema, sendo que você não tem um problema. Ficar vendo coisa que não é, né? Vendo algo que não existe. Então, começar a cuidar dos pensamentos, pensamento negativo, né? Tirar os pensamentos negativos da tua vida, né? Começar a mentalizar coisas boas que vão te fazer bem, começar o dia bem, né? Porque se você começar a enxergar problema aonde não tem, o teu nível de estresse vai elevar, a sua ansiedade, tudo vai piorar. Então, sempre estar ciente com essa questão dos pensamentos, que isso muda tudo, tá? E aí, eu vou dar algumas dicas, né, de como melhorar essa questão do estresse, que vai te ajudar demais. E importante é estar praticando todos os dias, estar fazendo, né?
E com isso, e é lógico que não é uma coisa que é da noite pro dia. É uma coisa que você vai regando com o passar dos dias, com o tempo, você vai levando para sua vida e você acaba ficando cada vez melhor, né? Você vai saindo daquela você não paralisa, né? Você sai, você foge, você procura a solução do problema, né? Então, uma dica que eu dou é dormir bem, né? Geralmente a pessoa estressada não dorme muito bem, né? Ela já tem aquele nível alto, então acaba tendo insônia. Então, o que eu sempre digo, né? Precisa dormir bem, tipo umas 6 a 8 horas. Antes de dormir ali, não ficar mexendo no celular, isso aí ajuda demais, né? Às vezes você vai dormir, fica mexendo no celular ali e acaba que não demora mais pra dormir e tal. Então, desligar, né? Às vezes fazer uma leitura, às vezes antes de dormir. Uma coisa que me ajuda, tá? Não tô dizendo que vai ajudar pra todo mundo, mas é uma coisa que me ajuda. Eu começo a ler ali, logo dá um sono, vou dormir, né? Então, dormir bem, né? Meditação, uma coisa que ajuda também. Tem até uns videozinhos no YouTube, no Spotify, música, né? Você coloca lá 10 minutos por dia, 5, né? E respira fundo, relaxa, né? Respiração funda, né? Isso aí ajuda bastante também, né? A questão de se acalmar, né? E outra também, evitar o estresse, né? Evitar, né? Se você tem alguma coisa pra fazer que tu sabe que tu vai se estressar, por exemplo, tem um vizinho que você não gosta, porque você fica estressado quando vê ele, porque ele só fala coisa ruim, não sei o que, não sei o que. Evita encontrar ele, né? Evita se cruzar com ele. Essas coisas assim, né? Evitar coisas que vão te levar mais ao estresse, né? Reduzir a cafeína também ajuda, porque a cafeína acaba levando o nível de ansiedade, então reduzir um pouco, né? Tem gente que tá estressado, ansioso, acaba tomando mais café, e aí acaba ficando mais ansioso ainda, né? Alimentação saudável, né? Verdura, fruta, legumes, ter uma alimentação equilibrada ajuda a reduzir isso, né? Atividade física, caminhada, academia, exercício em casa, HIIT, essas coisas vão te ajudar, vão te acalmar, vão deixar você mais tranquilas, né? Quando eu tô meio estressada, eu gosto de fazer uma caminhada, né? Fazer alguma coisa que vai me fazer bem, uma corrida, né? Porque vai liberar o hormônio ali e eu vou ficar melhor depois, né? Na hora, às vezes, tu não quer fazer, né? Mas aí você ir lá fazendo, depois você vai ver que foi a melhor coisa que você fez, né? Porque senão você fica pensando em comida, você acaba comendo e erra, né? E contato com a natureza também ajuda, né? Você pegar e ir numa praia ou ir fazer uma trilha, uma coisa assim, né? Cachoeira, vai ajudar você a diminuir esse nível de estresse, né? Ter um momento de prazer na sua rotina também, né? A gente não precisa ficar o dia todo só trabalhando, fazendo coisas, né? Ter um momento na sua rotina, né? Se você tem um animalzinho, né? Ter um cachorro, um gato, né? Ter um momento ali com ele, que isso ajuda a diminuir o estresse, né? Ouvir uma música, assistir um filme, ler um livro, alguma coisa que te faça bem no momento, né? Não pensando na comida, né? Porque se você... eu gosto de comer, eu vou comer. Não, pensar em outra coisa que também é prazeroso, né? E aprender a dizer não também, né? Uma coisa que muita gente às vezes quer fazer as coisas para os outros e não olha para si mesmo, né? Às vezes a gente tem que se olhar e ver o que tá precisando, né? E a pessoa às vezes te convida para alguma coisa que você não quer, mas quer ir para agradar, né? Quer fazer para agradar. Só que você tem que começar a olhar mais para si mesmo, né? Cuidar de si mesmo. Então, é uma coisa interessante que tem muita gente que tem problema, né? De dizer não. Isso é uma coisa que eu também tinha muito, né? Eu não sabia dizer não, né? Sempre queria agradar os outros e hoje eu começo a olhar pra mim. Eu digo, não, se isso não vai fazer bem pra mim, por que o que eu vou estar fazendo, né? Vou cuidar de mim, porque é eu por mim, né, na vida. Então, a gente tem que se cuidar, né? Ter essa consciência.
Então seria isso que eu tinha para falar hoje, gente. Eu quero que vocês compartilhem, né, essa live para as pessoas que vocês gostam, para seus amigos, para as pessoas que precisam entender sobre isso, pessoas que sofrem com níveis exagerados de estresse. Até as pessoas que você olha e você acha que ela não tem problema de estresse, e como eu falei nessa live, muita gente que a gente acha que não tem. Então, pode compartilhar com todo mundo aí, manda para todos os amigos. E sexta-feira eu vou fazer mais uma live, estarei avisando aqui no Instagram. Valeu, gente, muito obrigada pela participação.